Bom dia, meus amigos e amigas. Boa tarde, boa noite. Hoje, 13 de maio de 2025, terça-feira. Aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Amém? Vamos aqui ao texto, Isaías capítulo 11, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Vamos aqui aprender com a palavra de Deus. Esse contexto do capítulo 11, do versículo 1 ao 9, Isaías ele descreve o Messias que haveria de vir, e ele já veio e vai voltar, tá certo? Mas aqui vamos ao texto, quando diz naquele dia, essa expressão naquele dia, ele sempre se refere ao dia do Senhor, o dia em que Deus agiu, o dia em que Deus vai interceder, o dia que Deus vai trazer ali a sua ação. Portanto, o profeta ele vai estar aí do versículo 1 ao 9 revelando esse reino messiânico que viria, já veio e vai voltar. Mas também ele faz uma menção ao retorno de Israel, quando Esdras, trouxe lá, junto com Zorobabel, trouxe o povo de retorno a Jerusalém. E aí, a partir do versículo 11, ele vai explicar isso mais de uma forma assim mais clara, mas assim também dá para a gente compreender, entender no versículo 10, que ele está se referindo aí a Cristo, né? E aí a essa mescla entre o reino de Israel naquele contexto, que também foi restaurado, e também a vinda do reino futuro, que é o reino de Cristo, que hoje está implantado no coração de quem crê. Amém? Então, naquele dia é sempre o dia em que Deus vai intervir. Vai ter um dia que Deus vai intervir na terra gloriosa e poderosamente, tá certo? Leia o livro de Sofonias que você vai entender. Aí o versículo vai continuar dizendo assim: recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte das nações. Bandeira, né? Referência. Olha, Israel, isso aqui se refere ao rei messiânico, ao reino do Messias, quando ele veio. Ele veio, ele trouxe o reino, está implantado espiritualmente no coração de quem crê, e ele vai estabelecer esse reino plenamente na sua segunda vinda. Mas aqui, quando ele diz as nações recorrerão à raiz de Jessé, a raiz de Jessé é exatamente o Messias. Jessé gerou Davi, e aí vai a genealogia até chegar em Jesus Cristo, tá certo? Então, isso é interessante a gente compreender, porque a Bíblia ela vai apresentando e vai destacando esse reino do Messias que será destacado, será colocado no mundo plenamente. Tem uns pastores progressistas aí que não creem nisso não, porque eles também não creem em Cristo, não creem na ressurreição de Cristo. É os que defendem o marxismo comunista terrorista, tá certo? Mas a Bíblia, quem crê na Bíblia como palavra de Deus e tem ela como referência de fé e prática, aqui está falando a raiz de Jessé é Jesus Cristo, que será posto por estandarte dos povos, por referência. Olha, Israel sempre foi colocado como destaque, como exemplo para os povos, porque Deus chama Israel para ser essa referência que ia falar de Deus para as nações, para que as pessoas se convertessem e voltassem para Deus. Israel falhou, o Messias teve que vir, tá certo? Ver, ele também vê, tá certo? Ah, então, mas recorrerão às nações, isso é colocado assim, esse exemplo, o Israel como sendo esse povo de referência, tá certo? Mas também aponta para o reino do Messias, que é Cristo, quando ele virá na sua plenitude, tá certo? Essa condição de referência de domínio, ela só será plena quando Jesus voltar. Até lá, há uma luta aí do reino das trevas, tá certo? Que Deus deixou ele operando no mundo com a permissão do Senhor. Ele não mata um crente porque o crente pertence a Deus. Só se Deus autorizar. E a gente vai entender, tá certo? O anjo da morte, quem manda nele é Deus, tá certo? Senão ele não seria Deus pleno, tá bom? Então, essa recorrerão às nações, Israel sempre foi exemplo, é exemplo e será exemplo futuramente. Mas esse exemplo
pleno de um reino é no reino messiânico, quando o Messias vier e estabelecerá esse reino para sempre. Amém? Deixa eu ler aqui Lucas 1, 32, 33, que diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? O reino está, chamou Israel, Israel falhou, o Messias veio, implantou o reino espiritual no coração de quem crê, mas vai vir e está lá esse reino eterno, porque o reino de Deus é eterno, porque Deus é eterno, tudo que é dele é eterno. Quem pertence a ele é eterno, a criação é eterna. Uns vão para o inferno e outros para o céu, uns vão para o reino de Deus, outros para o reino das trevas, eternamente, porque Deus é eterno, tá certo? E o versículo vai terminar dizendo assim: a glória lhe será a morada. Olha, Israel é essa referência para o mundo desde a antiguidade, tá certo? E ele continua sendo ainda hoje. Israel, você vê que quem é do mal aí é contra Israel. Você vê que essa turma aí de comunista, de assassinos, né, de marxista, terrorista, leninista, todo esse povo socialista são contra Israel porque eles são contra Deus, tá certo? Então, essa glória lhe será a morada, essa referência é o reino de Cristo mesmo. A gente entender que o profeta tem uma visão no seu contexto, quando Israel é restaurado no tempo de Esdras, eles passam a ser referência novamente, hoje é referência, mas essa referência plena, meu querido, será na vinda de Jesus Cristo. Amém? Isso é entender essas verdades é importante. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você não crê, aí você precisa buscar entender e crer, porque o reino de Deus ele é hoje revelado por essa fé gloriosa em Jesus Cristo, como foi no passado. Saiu do Egito confiando num sangue colocado nos umbrais da porta, nem isso é fé. Cruzou o Mar Vermelho por fé, conquistou as nações por fé, chegou à terra prometida por fé, tudo é fé. Claro que tem a ação, claro, mas é Deus quem controla o negócio. Amém? Vamos aqui, eu quero só mostrar para vocês isso aqui. Mateus 24, 30, 31 são os versículos, tá certo? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? Aí o couro come, não vem mais para morrer não, vem para julgar, certo? Oh, Jesus, eu rio para não chorar, querido. Isso vai ser um dia de tristeza, de choro, assim, de apavoramento para os que não creem. O versículo 31 diz assim: E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha, a igreja do Senhor será tirada, arrebatada. Vamos explicar isso aqui agora não, mas é para você entender. O reino está instalado no coração de quem crê hoje. Israel vai ter um momento especial que ele vai se converter na vinda de Cristo, tá certo? E esse reino será instalado plenamente. Tem todo um processo, né? Isso é uma condição escatológica, já expliquei em vídeos anteriores, posso até voltar novamente um dia falar sobre isso. Mas hoje aqui eu quero que você entenda. Isaías teve uma visão graciosa desse reino futuro de Deus revelado em Cristo e que será estabelecido plenamente. Plenamente, tá certo? O Messias já veio, o Messias já morreu por você, já ressuscitou para lhe justificar, e ele subiu aos céus, e quando ele subiu, ele disse que vai voltar, tá certo? João 14,6 diz: Não se turbe o vosso coração, eu vou preparar lugar, na casa de meu pai há muita morada, eu vou preparar lugar, e quando eu vos preparar lugar, voltarei para onde eu estou, vós estejais também. Jesus está no reino, ele é rei, tá certo? E aí, hoje esse reino é espiritual, mas ele vai ser estabelecido plenamente, também espiritualmente e eternamente. Amém? Deus te abençoe.
Romanos 6:23, o apóstolo Paulo entendeu e disse assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode compreender isso? Você pode abrir seu coração para crer se você não creu? Deus vai se revelando na história, tá certo? E é dentro da história que Jesus vai voltar a estabelecer seu reino. Porque a história, amado, ela é estabelecida por Deus. Nós aqui vamos contando essa história. Como é que você está contando a sua história? Negativamente ou positivamente? Isso até para o dia a dia seu. Pense nisso. O reino de Deus é um reino glorioso, de graça, de alegria, de prazer, de satisfação na alma. E ele é eterno. Quando Jesus voltar, vai estabelecê-lo plenamente. Amém? O profeta Isaías teve essa visão graciosa e nos ensina isso para que nós possamos entender e crer naquele que é o rei, que nos chama para o seu reino. E o passaporte é a cruz. E nós assinamos esse passaporte pela fé exclusiva em Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, te dê uma boa terça-feira. Hoje aqui estaremos orando para ver se as nossas autoridades criam juízo e deixam de ser injustas, tá certo? Porque nós pertencemos a um reino de justiça e somos contra a injustiça. Anistia já, que Deus possa abençoar a nossa nação hoje. Amém. O reino está garantido em Cristo, tá certo? Creia, isso é verdade.